morte de seu filho e o início de uma crise familiar que o acompanharia pelo resto de sua vida, simplesmente por ter tirado férias de Deus. Isso deveria ser um alerta para nós. Todas as vezes que você e eu pararmos de lutar as batalhas do Senhor, abriremos espaço para as tentações do inimigo. Davi achou que poderia ficar em casa. Assim como aconteceu com Davi, alguns pensam que não precisam vir à igreja para estar perto de Deus. Algumas pessoas pensam que podem administrar a sua vida espiritual ficando em casa, do mesmo jeito que Davi pensou. Contudo, Davi estava errado. E muitas pessoas que pensam assim hoje também estão erradas. O que há de diferente na igreja? Deus não está em minha casa do mesmo jeito que está na igreja? Claro que está. Lemos isso agora, o Espírito do Senhor te acompanha nos confins dos mares, no alto, embaixo, no abismo, no oceano, em qualquer lugar que você for, o Espírito de Deus te acompanha. Mas aqui na igreja, você ouve a palavra de Deus de uma forma diferente, você comunica-se com seus irmãos, você se fortalece pelo relacionamento múltiplo, e você adora a Deus em comunidade, coisa que você não consegue fazer na sua casa. Por isso a igreja é diferente. Além do que, aqui a sua fé é fortalecida, porque embora na sua casa você estuda a Bíblia, a palavra de Deus menciona lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. E na igreja você faz o quê? Ouve a palavra de Deus. Por que vir à igreja é tão importante? Você, em seus momentos devocionais, você entende de uma forma a palavra de Deus maravilhosa, única e singular, que só você entende dessa maneira, com algumas aplicações interessantes, e cada leitura a Bíblia se mostra extraordinária para nós. Mas quando você vem à igreja, você pode ouvir as aplicações espirituais que tocaram a vida de outras pessoas, e isso toca a sua vida também. Por isso é importante estarmos na igreja, todos os cultos, frequentando. Algumas pessoas, já na contrapartida, no outro oposto, pensam que só vindo à igreja já estão cumprindo o seu dever. Contudo, queridos, essas pessoas deixam o trabalho missionário para os mais novos. Só que a obra de testemunhar é uma obra vitalícia. Enquanto respirarmos, devemos testemunhar. Enquanto estivermos nos mexendo, falando, pensando, conscientes, temos a oportunidade de testemunhar. Há uns 2 meses eu visitei uma senhora que tem casa em São Francisco do Sul, mas mora em Curitiba. Uma senhora de 95 anos, que não usa óculos, totalmente consciente, lúcida, todos os movimentos do seu corpo. E ela é uma fiel serva do Senhor. E naqueles poucos momentos de visita pastoral, parece que eu não beneficiei em nada aquela mulher, ela que me beneficiou. Ela testemunhou tanto de Deus para mim e do que Deus fez na vida dela, que eu fiquei com vontade de voltar lá para ouvir mais depois. Tentando apoiá-la, eu fui apoiado, eu fui enriquecido em minha vida espiritual, porque ela testemunhou mesmo com 95 anos de idade. O que você não pode fazer com menos de 95 anos? Todos nós podemos fazer alguma coisa. Uma última lição da vida de Davi é que nós não podemos confiar nas vitórias de ontem para vivermos o dia de hoje. Cada dia tem uma porção de vitórias espirituais guardadas para nós. E nós precisamos aprender a buscar estas vitórias espirituais ao lado de Deus, porque senão nós estaremos aquém daquilo que Deus espera para nós. Um outro exemplo bíblico que me chama a atenção foi um dos filhos de Davi, Salomão. No início de seu reinado, o pedido de Salomão para Deus foi sabedoria. Deus deixou ele livre para pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria. E Deus se alegrou tanto com esse pedido, que concedeu-lhe vasta sabedoria, e além de muitas riquezas, prestígio e paz entre os seus vizinhos. Quando buscamos a sabedoria de Deus, nós somos capazes de realizar grandes coisas. Salomão julgou com sabedoria o caso daquelas 2 mães prostitutas, que uma havia deitado sobre o bebê
e matado o seu bebê, e por causa daquele incidente Salomão conquistou o respeito do seu povo. Em outro momento, Salomão construiu o templo do Senhor, a obra mais magnífica, mais esplêndida construção do mundo de sua época, além de ser o lugar onde Deus se manifestava ao seu povo. Salomão governou em paz, não precisou sair para nenhuma batalha, e testemunhou do poder de Deus a reis e rainhas distantes, como nos relata a Bíblia no relato da rainha de Sabá, oportunidade que Salomão teve de testemunhar. Contudo, Salomão também, um dia decidiu tirar férias de Deus. Começou a viver com muitas mulheres, e esse não era o plano de Deus. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Imagina? 1000 mulheres ao todo. Muito longe daquilo que Deus havia orientado. Alguns estão dando risada, né? Já acham difícil, né, a convivência ou a labuta, né, com uma pessoa. Imagina Salomão com 1000 mulheres. Cada gênio diferente das 1000 mulheres. Não deve ter sido fácil. Contudo, por ter se afastado do Senhor e por ter contraído matrimônio com muitas mulheres, sua preocupação mudou de foco. Antes, ele pediu o que para Deus? Sabedoria para fazer a vontade de Deus. Agora, o único desejo de Salomão era agradar as suas muitas mulheres. Depois de ter vivido com aquelas mulheres, ele começou a colocar suas mulheres em primeiro lugar e Deus em segundo plano. O relacionamento estava em primeiro plano, Deus em segundo plano. Sabe, Salomão deveria ter sido um exemplo a Israel, mas ele construiu altares pagãos naquela cidade que deveria ser um centro de adoração ao Deus verdadeiro para todo o mundo. Salomão fez com que todo o povo se afastasse. O plano de Deus continua sendo a monogamia. Aventuras amorosas podem destruir a felicidade do lar, além de comprometer a nossa vida espiritual. Quando nos preocupamos mais em agradar as pessoas do que a Deus, quando você se preocupa mais em agradar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho ou o seu pai, ao invés de estar agradando a Deus, você pode estar caindo no risco de ser um idólatra. Idolatria não é apenas se curvar perante um objeto feito de pedra, pau ou barro. Idolatria é tudo aquilo que coloca Deus em segundo plano e a outra coisa em primeiro plano. Isso pode ser com relação ao relacionamento, ao dinheiro, ao trabalho, à carreira profissional ou a qualquer outra coisa. O que levou Salomão à idolatria não foi o seu desejo de adorar outros deuses, mas o fato de ter colocado seus relacionamentos em primeiro plano, ocupando o lugar que pertencia a Deus. Um alerta claro para todos nós. Um outro exemplo bíblico de alguém que tirou férias de Deus foi Sansão, um grande homem, muito forte. Escolhido por Deus para ser um juiz em Israel, Sansão tinha tudo para ser feliz. O Espírito do Senhor estava com Sansão e todos percebiam isso